Que história é essa de que tem piratas roubando o Brasil? A Era de Ouro da pirataria ocorreu entre os séculos 17 e 18. Foi nessa época que piratas como Barba Negra aterrorizaram os sete mares, atacando navios e saqueando suas cargas. Esses piratas que saqueiam navios ainda existem, embora hoje eles sejam bem diferentes daqueles homens de bandana e cabelos longos que empunhavam facas e pistolas. Mas hoje existe um outro tipo de pirataria muito mais lucrativa. É a chamada pirataria moderna, relacionada à distribuição de produtos sem autorização do proprietário da marca. É aquele Windows ou pacote Office pirateado e craqueado instalado no computador, ou então aquele livro da faculdade em PDF que fez você se sentir um hacker depois de baixar ele de graça na internet. Existe um grande debate sobre a moralidade da pirataria moderna. É que a discussão vai muito além dos supostos prejuízos causados às empresas e chega até a questão da democratização do acesso à cultura e informação. A gente já fez aqui no Meteoro um vídeo sobre a importância da pirataria para a ciência em países mais pobres. Mas existe ainda um outro tipo de pirataria que faz o caminho inverso. Grandes empresas copiam e distribuem produtos e conhecimentos que pertencem a povos e nações que não têm muita grana. É a chamada biopirataria. Você já deve ter ouvido falar que florestas tropicais como a Amazônia podem abrigar plantas que são o segredo para a cura de doenças atualmente incuráveis, tipo câncer ou Alzheimer. A ciência, em especial a engenharia genética, avança cada vez mais rápido. A busca desenfreada por conhecimento só traz problema para nós! E com isso também avança a nossa capacidade de utilizar plantas e animais para desenvolver novos medicamentos, cosméticos, alimentos e outros produtos de valor comercial. Se a gente considerar só as florestas tropicais do nosso planeta, existem pelo menos 40 mil diferentes espécies de árvores. Isso sem contar as milhões de espécies de outras plantas, animais, fungos e micro-organismos, a maior parte delas ainda sequer descritas pela ciência. Testar a potencial utilidade farmacêutica de cada uma dessas espécies é totalmente inviável. E é aí que entra a importância de um outro tipo de conhecimento: o conhecimento tradicional de povos originários. As culturas e até mesmo a sobrevivência de povos originários estão muitas vezes ligadas a substâncias extraídas de plantas e animais. Por isso eles conhecem como ninguém quais espécies e quais substâncias têm maior potencial de ter alguma utilidade direta para os seres humanos. O problema é que grandes empresas de países desenvolvidos têm aproveitado, ou melhor, se aproveitado, do conhecimento tradicional de povos originários para criar novas tecnologias e ganhar mais dinheiro. E tudo isso sem dar nenhum retorno e nem mesmo os créditos para os povos originários. Geralmente, a biopirataria se dá pelo registro de patente de um produto que foi fruto da exploração, e por exploração entenda aí roubo, de recursos naturais de outros países, muitas vezes associados a conhecimentos tradicionais de povos originários desses países. Quer dizer, estão roubando o produto e a cultura também. Antes de falar dos casos de biopirataria no Brasil, vamos citar alguns exemplos em outros países. Nos anos de 1990, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a empresa química americana W.R. Grace conseguiram patentear um novo tipo de fungicida, que foi batizado de Neemix. O princípio ativo do Neemix é a azadiractina, um composto químico extraído de sementes de uma árvore asiática conhecida popularmente como Neem, que pode ser traduzida como Árvore da Liberdade. Essa árvore é nativa do sul e sudeste asiático, mas é mais comum de ser encontrada na Índia. As sementes da Árvore da Liberdade são utilizadas pelos indianos desde a antiguidade. Os agricultores costumam fazer um tipo de chá com as sementes e aplicar esse chá sobre as plantações para repelir insetos e fungos. Foi daí que os americanos tiraram a ideia de extrair o composto químico das sementes da Árvore da Liberdade. A empresa americana passou a lucrar 60 milhões de dólares por ano com o Neemix.
E bom, como você pode imaginar aí, nem um centavo de dólar foi pago para nenhum indiano. Isso enfureceu os indianos, que começaram uma série de protestos para derrubar a patente do Nimitz. Os indianos ganharam o apoio de 200 organizações de 35 países. O Partido Verde do Parlamento Europeu também se juntou a essa luta, cujo lema era Liberdade para a Árvore da Liberdade. E a coalizão deu certo. O caso foi julgado pelo Escritório de Patentes Europeias, que concordou em retirar a patente em maio de 2000. Esse caso entrou para a história porque foi a primeira vez que a biopirataria foi reconhecida internacionalmente como uma ameaça ao patrimônio cultural e biológico de países menos desenvolvidos. A biopirataria está intrinsecamente ligada ao colonialismo. Podemos dizer que, no Brasil, a biopirataria começou com a exploração predatória do pau-brasil pelos portugueses. Porque não foi só o pau-brasil que foi roubado, mas também o conhecimento indígena sobre a extração do pigmento vermelho da casca da árvore. Outro exemplo de biopirataria no Brasil envolve a seringueira, uma árvore nativa da Amazônia, de onde se extrai o látex para fazer borracha. No final do século XIX, no auge do período conhecido como ciclo da borracha, a borracha chegou a representar 40% das exportações brasileiras. E isso acabou chamando a atenção do inglês Henry Wickham, que em 1876 contrabandeou 70 mil sementes de seringueira para a Malásia, que na época era uma colônia britânica. Diz a história que ele levou as sementes escondidas em folhas de bananeiras. Na Malásia, as plantações de seringueira cresceram de forma industrial. Aí o país asiático se tornou o principal exportador de látex, o que arruinou a economia extrativista da Amazônia. Henry foi condecorado pelo rei da Inglaterra, mas amaldiçoado pelos barões da borracha brasileira, que o chamavam de o executor da Amazônia. Num outro caso, em 2004, um alemão foi preso pela Polícia Federal porque ele estava coletando ilegalmente e traficando aranhas brasileiras para laboratórios de pesquisa no país dele, a Alemanha, e também na Suíça. Como biopirataria não constitui um crime tipificado no Código Penal, o alemão só prestou depoimento e foi liberado logo em seguida. Da Alemanha. Outro caso de biopirataria no Brasil envolve a rã cambô, um animal que só pode ser encontrado na Amazônia. A rã cambô secreta um veneno com enorme potencial analgésico e anti-inflamatório. E pelo menos 15 povos indígenas da Amazônia fazem uso desse veneno como remédio e em rituais para reforçar o sistema imunológico. Existem pelo menos 11 patentes desse veneno que foram registradas em nome de países do hemisfério norte, tipo Estados Unidos, Canadá, França e Japão. Em alguns casos, a biopirataria é feita tão na cara de pau que o que é patenteado nem é um composto químico extraído da espécie, mas a própria espécie. Foi o que aconteceu com a ayahuasca. Essa planta é utilizada no preparo do chá de ayahuasca, que você deve saber é um alucinógeno muito comum em rituais indígenas da Amazônia. Em 1986, um cientista americano chamado Loren Miller recebeu uma patente pela invenção de uma nova variedade de ayahuasca, que teria sido descoberta no quintal de uma casa na Amazônia. Eu não tenho mais idade para me surpreender com a estupidez humana. Pois é, esse americano aí foi bem cara de pau, mas não tão cara de pau quanto os japoneses que patentearam o cupuaçu. Você já deve ter ouvido falar no cupuaçu, uma fruta genuinamente brasileira e nativa da Amazônia. O cupuaçu pertence ao mesmo gênero do cacau, matéria-prima do chocolate tradicional. Nos anos 1980, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, descobriu que dá para fazer um tipo de chocolate a partir da gordura que é extraída da polpa do cupuaçu. Esse chocolate foi batizado de cupulate. Cupulate, chocolate feito à base das sementes do cupuaçu, fruta nativa da Amazônia.
Não demorou muito e o processo de fabricação do Cupulate ganhou um registro de patentes na União Europeia. Brasil! Mas calma lá, Gil. A dona da patente não era a Embrapa. Quem entrou com o pedido de registro e ganhou a patente do Cupulate foi a empresa japonesa Asahi Foods. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah! Não satisfeitos em roubar, patentear o processo de produção do Cupulate, a empresa japonesa aí também registrou o nome Cupuaçu como uma marca exclusiva do Japão. Cupuaçu, marca exclusiva do Japão. Cupuaçu, Japão. Na prática, isso significava que ninguém, mas ninguém, além da Asahi Foods, poderia colocar a palavra cupuaçu na embalagem de produtos feitos à base de cupuaçu. Isso só foi descoberto em 2002, quando a empresa japonesa ameaçou cobrar royalties no valor de $10 mil de uma empresa brasileira que exportava geleia de cupuaçu. É que o pote de geleia de cupuaçu estampava na embalagem que a geleia era feita, vejam só, de cupuaçu. O registro da marca Cupuaçu foi derrubado em 2004 pelo Escritório de Marcas e Patentes japonês, e os créditos da invenção foram dados para a Embrapa. Em 2008, o presidente Lula sancionou uma lei que designa o cupuaçu como uma fruta nacional. O objetivo desse tipo de lei é garantir o domínio brasileiro sobre a exploração comercial da fruta amazônica. O açaí, que é outra fruta genuinamente amazônica, também tem sido alvo da biopirataria. E por isso tramita na Câmara dos Deputados uma lei para também classificar o açaí como uma fruta nacional. Mas não dá para criar uma lei para cada uma das milhares de espécies brasileiras que podem ser alvo de biopirataria. O combate à biopirataria é bem mais complexo que isso, porque envolve conflitos de interesses entre países ricos, que se desenvolveram justamente explorando países mais pobres, e países pobres, que não aguentam mais ser explorados. A biopirataria é um dos principais assuntos de discussão da COP15 sobre biodiversidade que acontece no Canadá. COP, para quem não lembra aí, são aquelas reuniões em que líderes de países, em sua maioria idosos megalomaníacos, discutem o futuro da vida do nosso planeta. A principal divergência tem sido sobre o uso de recursos genéticos. É que hoje é comum cientistas sequenciarem o DNA de organismos e compartilharem essas sequências em bancos de dados mundiais. O problema é que hoje uma empresa farmacêutica da Europa, por exemplo, pode usar a informação genética de uma planta da África para fazer lá um medicamento e aí não paga nada para o país africano, que abriga e protege essa espécie. As nações africanas defendem que os países ricos, que usufruem dessas informações genéticas para produzir novas tecnologias, devem dividir 1% dos seus lucros com os países mais pobres, que abrigam as espécies de onde foram extraídas essas informações genéticas. Esse dinheiro seria de grande ajuda, né? Na conservação de espécies e também na proteção dos povos originários nos países mais pobres. Só que as nações ricas, tipo o Canadá e as nações da União Europeia, parece que não concordam muito com isso, não. O grande desafio é chegar a um acordo de cooperação global contra as mudanças climáticas em um mundo em que a pobreza e a desigualdade geram lucro. Os países pobres e os povos indígenas têm um papel fundamental no combate às mudanças climáticas. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergency, and we must be at the center of the decisions happening here. Mas é difícil enfrentar um problema global do presente quando você ainda é assombrado por problemas globais que deveriam ter ficado no passado. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem.
O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Vitor, que manda uma mensagem para a namorada, a Beatriz. Há 4 anos você torna minha vida mais bela todos os dias. Que muitos outros sigam assim. Muito obrigado por ser a razão dos meus sorrisos. Te amo. Você é e sempre será a rosa do meu coração. Valeu, gente. Beijo.